Pessoal, boa tarde a todos. Então, vamos iniciar aí mais uma tarde de estudo do nosso Gênesis bíblico, da Gênese. Para dar início ao nosso estudo de hoje, a nossa irmã Marilene vai fazer a prece inicial por nós. Cumprimentamos todos os presentes e todos aqueles que no futuro também verão a gravação do nosso estudo através do YouTube e do canal da Casa do Caminho. Marilene, por favor. Pai nosso que estais em toda parte, santificado Senhor, seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino e seja feita sempre a tua vontade, aqui na terra e em todos os céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, livra-nos de todo mal, porque somente a ti pertence o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós pedimos a nossos espirituais permissão para iniciar o nosso estudo, juntamente com a coordenação do nosso amigo Tiago, e que tudo transcorra na tua santa e bendita paz. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Começando então, pessoal, com a Gênese, nós estamos vendo aí os atributos da divindade. Novamente estamos vendo, né, esta parte que já é mostrada também no Livro dos Espíritos, lá no início. Aqui agora a gente vê já tendo um conhecimento prévio, então. Nesse momento, Allan Kardec aproveita para aprofundar em algumas outras coisas que às vezes a gente não percebe lá no Livro dos Espíritos. Nós estamos vendo então esses atributos, vendo que eles são dependentes, né, uns dos outros. Na semana passada nós vimos o item 12, que fala que Deus é imaterial, e nós vamos ver agora, hoje, né, o item 13. O item 13 fala assim: Deus é onipotente. Se não possuísse o poder supremo, sempre se poderia conceber uma entidade mais poderosa do que mais poderosa, e assim por diante, até chegar-se ao ser cuja potencialidade nenhum outro ultrapassasse. Esse então é que seria Deus. Esse talvez, gente, seja um dos atributos da divindade mais conhecidos, né? A onipotência. O que significa isso, né? Deus, então, o Todo-Poderoso. Quando nós falamos de onipotência, né, isso é uma definição e ela parte aí de um princípio lógico que Allan Kardec traz aqui para nós, que é o seguinte: Deus tem que ser o Todo-Poderoso, tá? Ele tem que ser o Todo-Poderoso porque se existir algum ser que em algum aspecto ultrapasse o poder de Deus, ele poderia fazer coisas que Deus não pode fazer. E aí aquele primeiro atributo então que todos nós conhecemos de causa primeira de todas as coisas, cairia por terra. Veja, se Deus é a causa primeira de todas as coisas, então é porque ele pode fazer tudo. Ou seja, ele tem poder para fazer tudo. Então não pode existir ninguém ou nenhuma entidade, nenhum ser, nenhum tipo de coisa, energia, seja lá o que for, que faça algo que Deus não consegue fazer. Caso contrário, esse ser ultrapassaria Deus, né? E aí ele que seria então Deus. Ou seja, Deus tem que ser o Todo-Poderoso em todas as coisas. Tem que ser onipotente. Isso aqui parte também, né, como consequência de outros princípios que nós vimos. Deus é imutável, quer dizer, ele não pode sofrer nenhum tipo de transformação. Nós vimos isso, né, que se ele transformar para melhor,
significa que ele não tinha todas as capacidades e por isso então não era onipotente. Se ele piorar, Deus perde o atributo da divindade de ser infinitamente bom, né? Piorar significa que ele ia, por exemplo, fazer o mal em alguma situação, tá? Então, de novo, né, esses atributos é muito interessante a gente ver como que eles se complementam. Deus, então, é onipotente, o Todo-Poderoso. Ele possui o poder supremo e não pode ser diferente disso. Alguém quer comentar alguma coisa, gente, sobre isso aqui? Ficou claro o raciocínio que foi feito? Tiago, quando você fala aí esse comentário, né, de Deus, quando a gente não tem essa clareza, a gente se perde mesmo, né? Porque muitas vezes a gente, até na dúvida que a gente tem, né, de será que tá certo, que a gente tem dia que a gente tá assim, né? Não, mas será que isso não é injustiça? Aí, se você realmente tiver isso dentro de si, que eu acho que eu ainda não tenho, ainda não, eu duvido muito, mas, né, quando você adquirir isso, aí realmente você vai fazer, você vai igual Jesus mesmo, Maria, respeitar, né, o que está vindo para a gente tocar a vida, né, fazendo o melhor possível. É bacana, né, porque esse estudo clareia isso para a gente. Sim. E quando Dona Silvia... Eu, Pode falar. eu penso, sabe, Tiago, que a gente ainda tem muitas limitações em relação a todas essas, como é que fala, que você Atributos falou? da divindade. Esses atributos da divindade, porque a gente ainda associa a uma santidade, não diretamente a Deus, né? A gente pensa, oh meu Deus, mas na verdade a gente pensa em Nossa Senhora, em Jesus, os amigos espirituais, e assim, essa ligação que a gente, igual o Silvio falou, ainda tem que ter na intimidade diretamente com Deus, aí a gente ainda tem, não é dúvidas, mas assim, ainda não tem consciência de que se Jesus nos permite alguma coisa, é sob os desígnios de Deus, né? Eu acho que a gente está caminhando para essa, não sei, talvez eu esteja equivocada, mas eu acho que a gente está caminhando para essa compreensão desses atributos de Deus com mais intensidade, em não ter que recorrer a uma outra entidade sem direcionar o poder que ele nos dá através dessa essência divina que a gente carrega consigo mesmo desde da nossa criação, né? Então, acho que a gente não tem a compreensão da imensidão que é essa essência que ele nos permite ter para que a gente possa conversar diretamente com ele. Eu penso muito sobre isso ainda. Bacana, gente. Vamos lá então. Muito bons comentários, né? Que aí a gente consegue, mesmo num texto aqui de 4 linhas, né? A gente consegue aprofundar aí em outras coisas também. O primeiro comentário que a Dona Silvia traz para nós, ele é importante porque um dos objetivos nossos com os estudos na doutrina espírita é que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. Ou seja, né, nos cultos do Evangelho no lar, no estudo de Evangelho, no estudo das obras básicas, Allan Kardec sempre nos recomenda, né, que ele recomenda isso mais no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente expande isso para os outros, que a gente elucide o aspecto moral, ou seja, que a gente preste atenção no aspecto moral e aplique isso no nosso dia a dia, né? Elucidar, focar nesse aspecto moral é exatamente como que a gente pode aplicar isso no dia a dia. Com a fala da Dona Silvia e da Marilene, eu acho que é uma fala muito acertada, porque dentro do que eu entendi, tá, gente? Se eu entendi diferente, vocês podem voltar de novo a falar. Mas eu percebo que quando, né, como as duas comentaram, se a gente não tem essa segurança, né, de que Deus é onipotente, meio que a gente tende também a perder um pouco da fé, né? E o convite do Espiritismo é exatamente a fé raciocinada.
Então, quando a gente faz um estudo como esse, entende essa onipotência de Deus, eu acho que traz mais segurança para, nas tribulações do dia a dia, por exemplo, a gente lembrar, não, o Todo-Poderoso é Deus, né? E se eu sou filho de Deus, se eu sou filho de Deus, então, né, ele sabe o que é melhor para mim. Esse momento difícil vai passar. Essa tribulação vai passar. Essa aflição é temporária. Por quê? Deus sabe de tudo. Ele é o onipotente, tá? Ele é o todo-poderoso e ele guia os nossos caminhos. Então, eu acho que principalmente na fala do Dona Silva, né, talvez foi isso que ela tentou trazer aí para nós, de que muitas vezes a gente não tem essa confiança plena, né? E o estudo, ele nos lembra disso, de que o Todo-Poderoso é Deus, né? E aí a gente consegue expandir é, a nossa consciência, né? A gente precisa, o importante dos estudos, né, gente, é que a gente sempre é lembrado de algumas coisas. E como eu disse no início, esse atributo aqui, ó, ele é um dos primeiros que a gente aprende, né? Principalmente quando adentra na doutrina espírita, três, né? Deus é o quê? Onipotente, onisciente, onipresente. Né? E a gente sempre fala o onipotente primeiro, talvez porque ele é o mais importante dos três. Deus é o Todo-Poderoso. Ele pode tudo. Inclusive, né, é, as coisas difíceis que a gente acha que não tem solução. Não tem solução ainda para nós, mas para Deus tem. Marilene falou um negócio interessante, que ela lembra aí dessa centelha divina, né, que nós temos, é, e que muitas vezes a gente também esquece que nós somos filhos desse Deus Todo-Poderoso, não é? Desse Deus onipotente. E aí, Marilene, eu achei legal a sua fala, né, de que a gente pode, né, quando a gente relembra dessa nossa origem divina, né, é, a gente esquece, né, algumas vezes de que Deus está cuidando de tudo. Agora, achei interessante quando você fala dos intermediários, né, que muitas vezes a gente ainda... Nós discutimos isso também, né, no último estudo, né, que não foi na semana passada, mas no último estudo, de que muitas vezes a gente precisa, né, de de intermediários, né, talvez fazer aí na Igreja Católica é muito comum a intercessão, né? Então a gente tem ali os santos, tem Maria Santíssima, tem Jesus, né? É, e a gente muitas vezes não tem esse acesso direto, essa fala direta a Deus. Tem alguns pontos importantes que eu acho que a gente precisa focar nesse aspecto, que é o seguinte: esses espíritos que são intermediários, Jesus, Maria, né, os santos, né, muitos inclusive comunicam conosco nas obras básicas da doutrina espírita, Evangelho segundo o Espiritismo, faz parte, gente, também da misericórdia divina. Porque muitas vezes, devido à nossa sintonia, ao nosso estado evolutivo, a gente não vai conseguir mesmo esse acesso direto a Deus, né? O único espírito que a gente tem certeza, que está descrito para nós ali na Bíblia, que teve esse acesso direto a Deus, foi Jesus. E no Gênesis. No Gênesis, a gente vê ali, né, através do estudo do Gênesis com o capítulo 1 de João, a gente vê, né, Jesus criando o nosso planeta Terra em sintonia direta com Deus. Nos evangelhos, a gente vê Jesus em sintonia direta com Deus. Eu e o Pai somos um, ele mesmo fala, né? Na crucificação, ele entrega a Deus o seu Espírito. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, na Bíblia fica claro para nós Jesus tendo essa sintonia, essa conexão direta com o Pai, porque é um espírito puro e crístico. Os outros, mesmo os profetas, né, que falam que agiam, né, recebiam a palavra de Deus, é porque eles não tinham ali o, o conhecimento, né, de mediunidade, de outras coisas. Então,
é muito provável, é quase certo que todos os profetas eles tinham também espíritos intermediários e muitas vezes o próprio Jesus guiando tudo ali. Outros espíritos evoluídos, Estevão, Abigail, Paulo de Tarso, os discípulos, depois, né, a gente vê ali eles tendo contato direto com Jesus, né? Com Ô, Deus. Tiago, Diga, Marilene. é quando você falou de Estevão e Paulo, eu lembrei também, né, na entrada de Damasco, quem Paulo visualizou foi Jesus, né? Aí eu Jesus. estou querendo te fazer uma pergunta. Para a gente ter esse contato direto com Deus, sem ter que usar uma divindade para intercessão em relação a Ele, nós temos que evoluir muito espiritualmente. Será Está, isso está, lá nas, moralmente? está lá nas bem-aventuranças, né? Ah, Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. ah, Então é sim, quando. entendi. O que, que é a conexão com Deus, gente? A gente tem ela no início, né, descrita aqui no Gênesis, quando Deus nos cria. Quando Deus nos cria, a gente está no estado de pureza total. Era como se a gente não. Era como não, a gente não tem ainda nenhum pecado e nenhum resquício de maldade. A gente viu aqui, né, que o ser humano evolui e caminha também nas fieiras do mal, e com isso a gente começa a ter então o nosso espírito contaminado pela maldade. Aí tem um estado que de depuração, a gente evolui à medida que vai reencarnando até tornar o que? Espírito puro. O espírito puro é aquele que conseguiu resgatar o estado inicial da criação. Então, no estado inicial da criação, a gente está em conexão com Deus. O espírito puro, né, puro de coração, que teve o estado de pureza, ele volta a essa conexão com Deus. Aí pode ser possível essa conexão direta, tá? No estado atual da maioria de nós, quando a gente faz as nossas preces, né, e dirige elas a Deus, 99,9% das vezes vai ser um intermediário de Deus que vai atender o nosso pedido, por intermédio, né, por direção do Pai, né? Mas vamos dizer assim, é, é muito raro a gente conseguir chegar num estado de conexão direta com Deus. É muito raro, tá? Tanto que a gente tem notícia certa Ah, mesmo na Bíblia, só Jesus. Diga, dona Silvia. até mesmo tem uma fala, eu não sei se eu não lembro, mas tem uma fala que fala que Deus ajuda o homem através do próprio homem. Deus não vai vir, então ele ajuda, né, através do próprio homem, Também, né? né? Isso mesmo. Então, é, tem esse intermédio, né, direto, que é através que aí nos chama para a caridade, né? Essa passagem que a dona Silvia lembra, ela nos chama para a caridade, que a gente também pode ser é, ferramenta de Deus na vida do outro e o outro também pode ser ferramenta de Deus na nossa vida, incentivando o homem a se ajudar. Tem o intermédio dos espíritos, que aí quanto mais evoluído o espírito, mais ele vai é, é, ter poder de ação. Isso a gente vê nas obras, né, gente? A gente vê lá no nosso lar, né? Muitas vezes, quando é um socorro ali para um espírito muito debilitado, né? Aquele espírito ali que está no início mesmo, né? Muito atolado ali, vem um espírito mediano, né? Para o resgate, para os primeiros cuidados. Quando precisa tomar uma decisão mais a fundo, ele chama um supervisor, né? Ministro Clarencio ali, aqueles outros. Quando tem alguma comunicação do plano superior, aí vem um outro espírito, né? Por exemplo, vem lá a veneranda, né? Que vem e traz uma comunicação, que aí o Clarence já está abaixo da veneranda. Então, vão chegando, né? E a veneranda tem alguns momentos lá que falam, né? Que ela teve contato, já conseguiu uma vez ou em algum momento ali um contato, né? Com Jesus, tem uma coisa assim. Então, são degraus, né, que a gente vai evoluindo. Nas obras de André Luiz, a gente vê isso também, quando ele fala lá que no livro Entre a Terra e o Céu tem esse momento, quando a criança faz uma prece, né, muitas vezes ela costuma ser atendida mais rápido. Por quê? Porque é o estado de pureza. Então, É,
Foi o Clarencio, ele que é o governador do nosso lar, não é? Ele é o ministro lá, É, coordenador. ministro. Foi ele que no princípio do livro lá contando que ele vai ter uma reunião com os ministros e com todos os que estão no trabalho para poder apaziguar os corações na terra sobre a guerra, na época da guerra, né? Aí ele foi o que teve também em contato com Jesus, diretamente com Jesus, Dele, nessa fala aqui. dele mesmo eu É, não lembro, Marilene. Eu acho, já tem um tempo, né, que eu li o Nosso Lar, mas eu acho que o espírito que tem esse contato é a veneranda. Se alguém eu lembro leu, que quando ele foi chegar lá no templo, eu falo tempo, mas teve um outro nome, porque tem muito tempo que eu li, mas isso ficou na minha mente. Quando ele chegou, tinha mais de 2.000 pessoas num coral cantando com a chegada dele. Aí foi uma vibração assim inesquecível. E eu me lembro que o André estava falando que a presença dele era tão iluminada que assim, era uma coisa inesquecível. Aí eu não sei se teve esse comentário de que ele tinha ido junto ao encontro de Jesus. É por isso que eu estou te perguntando, mas eu não me é, recordo. vamos fazer o seguinte, eu vou dar uma olhada e no outro estudo a gente traz, que aí a gente traz a informação certinha, né? Porque eu também tenho Ah, muito tempo que eu não lembro, então até porque vai ficar gravado para a gente trazer a coisa certinha, né? Mas tem sim, tem um desses espíritos lá no nosso lar que traz essa fala, né? É, então, gente, né? O que que a gente estava falando? O que que eu ia dizer? Que a prece, né? Que é esse momento que a gente busca conexão com Deus, é como se a gente tivesse energia assim para subir uma escada, né? Então, quanto mais pureza de coração, mais a gente consegue pular degraus, mais o nosso pensamento vai além até chegar num espírito que vai atender o nosso pedido. Então, assim, para ter essa conexão plena com Deus, era como se a gente tivesse subido ali vários degraus dessa escada e estivesse mais perto, ou a gente tivesse uma pureza tão grande que a gente conseguisse, né, uma energia, uma vibração enorme ali para dar um salto do primeiro para o último degrau, né? Então é essa a simbologia ali que a gente faz. No caso da criança que eu falei, né, porque ela tem esse estado de pureza e meio que ela consegue, né, chegar ali porque não está impregnada ainda com as questões, né, do mundo. Outro espírito, né, a gente falando aí dessa conexão, e aí foi o nascimento, né, dia 1º de maio é o nascimento de Eurípides Barçanufo. Tem uma passagem interessante dele, né, que em sonho ele tem um contato com Jesus, né? Ele tem um contato ali direto com Jesus, quando ele vê o mestre chorando, e aí ele chega até o mestre e pergunta, né, se ele chora porque as pessoas não estavam, se era por causa daquelas pessoas que não estavam cumprindo com os ensinamentos descritos no evangelho. E Jesus fala que não estava chorando por esses, mas por aqueles que já conheciam o evangelho e não colocavam em prática. É uma lição, né, gente? E aí eu lembrei disso, né, que o Eurípides, ele... E aí depois disso ele passa a trabalhar mais ainda, né, porque ele entende ali o chamado. Eurípides que desencarnou muito novo, né, mas que teve uma passagem ali é, muito positiva, né, aqui na Terra, veio com uma missão. Então, é isso, né, gente? Quando a gente fala desse Deus onipotente, todo-poderoso, o que é importante? A gente lembrar que esse Deus é o nosso Pai e que Ele tem as maneiras, né, de nos auxiliar, seja através dos benfeitores da casa, né, que a gente frequenta, às vezes através do nosso próprio anjo da guarda. E é bonito, né, porque embora a gente ainda não esteja nesse estado de chegar diretamente a Deus através da conexão, Ele permite que a gente vá galgando esses degraus e coloca, né, espíritos ali no meio do caminho para ir direcionando nosso pedido, a nossa prece até Deus. Então, não estamos desamparados de jeito nenhum. Beleza? Mais alguém, gente? Eu acho que é a questão aí das intercessões, né, Tiago? Eu acho que vai muito de o merecimento de cada um também, né? Sim, também. Né? É, essas intercessões, gente, né? O que acontece? Tem
tem os santos, né? Tem os espíritos guardiões, tem os anjos da guarda, tem espíritos que coordenam grupos, né? Tem espíritos que coordenam famílias, tem espírito que coordena uma pessoa só. Então cada um de nós tem aquele espírito direcionado para nós mesmos, que muitas vezes ele já tem conhecimento, né, do nosso planejamento reencarnatório, e dependendo do que a gente vai pedir, aquele espírito ali, anjo da guarda, né, ele mesmo já vai barrar ou não, ele vai ceder ou não, ele vai atender ou não, porque ele já sabe o que é o melhor para nós. Algumas vezes vão ser pedidos que vão precisar de uma decisão de nível maior. Então o nosso anjo da guarda vai direcionar aquilo, por exemplo, para o espírito que coordena a nossa família, ou o nosso grupo de amigos, ou o nosso grupo de estudo. Ele vai levar aquilo para o espírito certo. Outras vezes nem esse, então já vai ser um espírito superior que coordena, sei lá, a nossa região, a nossa cidade, a nossa, que sabe do nosso passado e coordena um grupo que reencarnou junto. E aí essa decisão nossa vai interferir ou não no grupo, vai para aquele espírito. Outrora vai ser um espírito ainda mais evoluído. Então assim, essa intercessão, além do merecimento também, Marli, ela está direcionada com o grau do espírito que pode atender ou não, né? Algum espírito vai ter autonomia para decidir ou não. A gente vê isso lá também nós vimos isso no Missionários da Luz, né? Quando a gente estudou lá sobre a reencarnação, muitas vezes o Alexandre precisava do Alexandre, que era o espírito ali coordenador, né, para dar a palavra final. Outras vezes não, os próprios coordenadores de setores lá de reencarnação já tomava decisão ou não. Outras vezes nem o Alexandre, ele mesmo dizia, né, que precisaria de avaliação de outros espíritos. Então, está muito mais relacionado também com o que nós estamos pedindo e como isso vai impactar na nossa vida e na vida dos espíritos que estão reencarnados junto conosco. Tá bom? Ok, Tiago. Vamos então para o Gênesis, pessoal. No Gênesis, nós estamos aí no capítulo 4, né, estudando Caim e Abel. Nós já vimos todo o desenrolar que teve aí, né, do Caim ter assassinado Abel. Nós vimos que depois desse assassinato tem um exame de consciência que o Caim faz, e nós paramos aí, né, na passagem que o Senhor responde, né, que quem matar Caim será vingado 7 vezes. E por causa desta frase, dessa palavra, nós, que nós vimos aqui, né? Que isso representa um pensamento equivocado de Caim, como Deus sendo um Deus vingativo, e nós acabamos de ver nos atributos da divindade, né? Na verdade, o próximo que nós vamos ver é exatamente o atributo que fala que Deus é infinitamente bom e justo, tá? Deus sendo infinitamente bom, ele não pode vingar, ele não pode ter nenhum resquício de maldade. E a vingança está relacionada com maldade. Então Deus não pode ser vingativo. O que quer dizer essa palavra, então, que será vingado 7 vezes? Aqui é a consciência de Caim tendo um pensamento equivocado de que a justiça divina se dá através da vingança. Tá? Por causa disso, gente, né, Pedro pergunta a Jesus: então, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu vou perdoar? Até 7 vezes. A pergunta de Pedro aqui, gente, é por causa desta passagem do Gênesis. Né? Os judeus, o próprio Jesus, os discípulos, eles tinham conhecimento da Torá, né, judaica, dos livros judaicos, e um dos livros principais é a Gênesis. É o Gênesis, né, que fala da criação. Então essa era uma frase muito conhecida e comum quando Caim fala que qualquer um que fizesse o mal seria vingado 7 vezes. Pedro aqui então, num raciocínio desta passagem, né, ele fala, olha,
Se a vingança é 7 vezes, então o perdão precisa ser 7 vezes. Ele pergunta isso, né? Ele aplica a mesma medida da vingança com o perdão. No fundo, gente, isso aqui é a lei de Talião, né? É olho por olho e dente por dente. Quer dizer, se a vingança é 7 vezes, o perdão precisa ser 7. E ele pergunta a Jesus, ele quer confirmar essa teoria dele. E Jesus dá uma resposta surpreendente que ele fala, não te digo que até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Tá? Foi onde nós paramos e ficamos de discutir também o significado desses números, né? Por que Jesus fala 70? Por que Caim fala 7? Nós vimos, né, que o número 7 é relacionado com a divindade, é um número cabalístico, é um número da perfeição, porque com 7 dias Deus criou tudo. Então o número 7 ele remete à divindade. Caim, então, quando fala Deus vingar 7 vezes, ele está equivocado no sentido de que Deus é vingativo e que a vingança é um ciclo divino, quando ele fala 7. Então ele está equivocado nos dois sentidos. Pedro, quando ele fala perdoar 7 vezes, ele está pondo um limite ao perdão. Ele coloca, né, esse número 7, que é o número divino, relacionado com perdão, como sendo perdão, né, com um perdão relacionado a Deus. Então, perdoar 7 vezes seria, né, o suficiente, já que 7 é o número divino. E já que Deus, né, é o número da perfeição, então seria 7 vezes? Jesus responde, né? Então, essa pergunta de Pedro era como se voltasse, né, o perdão para uma responsabilidade divina. E a resposta de Jesus é o perdão sendo aplicado com uma responsabilidade também humana. Tem gente querendo entrar? Deixa eu ver aqui. Romualdo, vocês sabem quem que é, gente? Vocês conhecem? É lá da Casa do Caminho, antes que entre? Eu tenho meu irmão Romualdo, eu não acredito que seja ele, porque ele nem sabe mexer com o celular. Pois é, já é o terceiro que participa e eu pergunto quem é e a pessoa não fala, aí é ruim, né? Como só falta 15 minutos aqui, até sair o pedido, eu vou continuar, se pedir de novo eu deixo. Pode ser alguém que está acompanhando isso pelo YouTube e ficou interessado, né? Não, mas o link eu coloco só na Casa do Caminho ou então pra gente. É alguém de lá, é alguém da Casa do Caminho, depois eu vou ver. Vou procurar saber. Como é que é o nome, Thiago? Romualdo. Romualdo. Ah, tá. Depois eu vou ver. Já saiu também a solicitação, falta pouco tempo, vamos continuar. Quando Jesus fala então, gente, 70 vezes 7, né, Jesus está trazendo para nós o perdão como responsabilidade humana. Eu já fiz essa pergunta aqui, né, não vou fazer de novo. Vocês acham que Deus precisa perdoar? Acabando eu fiz, né? Gente, Deus não precisa perdoar. Porque Deus não fica magoado com nada. Ele é infinitamente bom. Nada magoa Deus, nada chateia Deus. Então, não faz sentido Deus perdoar. Mas Thiago, lá na fala entre Caim e Abel, tem uma fala que fala, mas Deus não se agrada disso. Então, se ele não se agrada, ele fica aborrecido, magoado, chateado. O Deus de Caim, né? Da consciência dele. Sim. Aí sim. Ô, Eliana, foi até bom você tocar, Thiago, desculpa eu entrar no meio, foi até bom você tocar nesse assunto, porque uma vez eu vi também numa resposta do Livro dos Espíritos que fala que os anjos da guarda da gente ficam aflitos. Aí eu tentei associar aflição com anjo da guarda. Aí depois eu vi uma resposta assim, em hebraico, que nem sempre a linguagem do nosso entendimento, ela corresponde ao que a gente pensa. E eu pensando assim, eu acho que esse agrado deve ser que ele fica um pouco triste. Eu imagino que talvez seja isso, porque se for Deus, é igual ele falou,
Deus, ele não fica, ele sabe das nossas limitações, então ele sabe que a gente vai ainda ter muitas quedas. Eu acho que está associado a, como é que fala, Tiago? A, Você fala a ao, pobreza da língua, né? isso, exatamente. Porque às vezes a palavra ela tem vários sentidos. Então, para nós, o sentido de agradar, de não agradar, pode ser de mágoa, de tristeza, mas de repente não é isso? Pode ser, Tiago? Vamos ver aqui. Qual a passagem que você está falando, Eliana? Então, eu não sei se eu vou ler aqui Voltei agora, aqui, deixa eu ver aqui, ó. voltei aqui no Gênesis. Gênesis, não, ali no né, Gênesis ou a Gênesis? Gênesis. É o Gênesis, né? Que você está falando do Caim, né? Eu estou falando, que tem uma passagem que fala que, que Deus não se agrada disso. Deve ser, deixa eu botar aqui perto para longe. Deus não se agrada da atitude do Caim. Será que é essa Abel. parte aqui que Deus não se agradou da Aqui, ó, oferenda de Caim? no 4, aqui está aqui no 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Não, aí no caso é diferente, né? Porque ele não gostou da oferta de Caim, né? É isso aqui, né? Nós vimos que é o quê? Esse É diferente, sacrifício é porque né? o sacrifício de Caim é um sacrifício material, né? E esse agradar está relacionado com criar conexão com Deus. Quando nós fazemos sacrifícios materiais, aí não cria conexão, né? Porque Deus também é imaterial. O que cria conexão com Deus são sacrifícios espirituais, ou seja, a gente melhorar, né, de dentro para fora. E não a gente usar o Mas de é fora para melhorar Deus, por dentro, né? Deus não precisa perdoar. Não, porque ele não se sente ofendido em situação nenhuma, né? Nada é capaz de ofender Deus. Nada. Então, gente, isso é sempre polêmico, tá? E é por isso que eu gosto de trazer. Agora, significa que eu não preciso pedir perdão a Deus? Não, Não significa isso, de né? forma nenhuma. Porque nós precisamos ser perdoados. Exatamente. Entendeu, gente? Então, assim, eu pedir perdão a Deus é uma coisa que alivia a minha consciência. Só que isso não significa que Deus ficou magoado e ele precisa perdoar porque ele ficou ofendido. Não, ele vai, como que, tanto que ele é o quê? Infinitamente bom e justo. Então, a gente pedir perdão é uma maneira de reconhecer, né, e também da gente já entrar num caminho de redenção. Aí Deus, sendo infinitamente bom e justo, ele vai criar situações para que nós possamos voltar ao caminho do bem. Beleza? Quando Jesus fala então perdoar 70 vezes 7, nós lembramos o que então? 70 é um número relacionado com missão. Por causa da missão dos 70, que é o principal. Tá? Missão humana. Missão humana. Perdoar 70 vezes 7, então, também não é perdoar 490 vezes, que é o resultado de 70 vezes 7. 7 é o Tiago, número divino. fala, Oi. fala para mim dessas 70 relacionadas à missão. Porque outro dia eu vi também lá na Casa do Caminho na reunião, mas eu já esqueci. Eu não sei, não sei relacionar esses 70 da missão. Qual missão? 70, porque eu já esqueci. Tem uma passagem, né, que Jesus designa. Aqui, deixa eu perguntar. Não seria os exilados de Capela para cá? Não. Essa missão dos 70, ela está no Evangelho. Se eu não me engano, é Lucas. Evangelho de Lucas. Fala lá da missão dos 70. Jesus Mas será que designa. 70 que Jesus separou os discípulos? São 70 pessoas, não eram os discípulos. Porque primeiro ele separou 12, não foi? Esses são os apóstolos, né? Os discípulos e apóstolos de Não, os Jesus. apóstolos. Primeiro ele separou 12. Depois acho que foi 70, né? Aí depois tem os 70, missão dos 70.
São 70 indivíduos que vão também para pregar as palavras de Jesus. Eu acho que são os apóstolos, não? Não, são 70. A gente pode chamar de discípulo porque discípulo é aprendiz, tá? Alguém consegue pesquisar para nós a passagem que está aí, a missão dos 70? Setenta é um número que significa missão, Eliana, por isso, principalmente por causa desta passagem do Evangelho, que se eu não me engano é Lucas, que fala para nós da missão dos 70, quando Jesus direciona 70 pessoas para ir também falar do seu Evangelho. Ah, tá, mas eu acho que eu vou pesquisar, sabe? Porque eu estava em mente que eram os apóstolos. E teve uma fala, às vezes, que eu já ouvi isso. Primeiro ele separou os 12, depois 70. Mas eu tenho que confirmar, porque são falas que eu não direciono de onde vem, né? Eu só não vou pesquisar aqui agora no meu para não sair da tela aqui. Aqui, Tiago, Diga. estão vendo? Tô ouvindo, aham. Aqui está a missão dos 70. 70 está até em aparência, ou 72 discípulos, narrada em Lucas 10, representa a expansão do ministério de Jesus, enviando seguidores de 2 em 2 às cidades que ele visitaria. Isso aí. Essa missão dos 70 é Lucas capítulo 10. Então são discípulos, né? O significado de discípulo, gente, é aprendiz. E o significado de apóstolo, Marilene, é aquele que já consegue aprender e reproduzir algo vindo do mestre. É aquele que segue o mestre de perto, entendeu? Ah, então faz Outro dia eu diferença. perguntei lá na faculdade, também perguntei pro Dario qual a diferença, né, entre apóstolo e discípulo. E apóstolo e qual que é? Discípulo. 12 é apóstolo e discípulo mesmo, né? Aí ele falou que discípulo é o aprendiz, né? É isso que você explicou agora. Isso aí. Discípulo é o aprendiz. Se a gente está aprendendo com o Evangelho, podemos, né, simbolicamente, sermos chamados de discípulo. Apóstolo é aquele que já caminha próximo do mestre, aquele que, além de discípulo, ele caminha próximo e consegue já reproduzir alguma coisa. Tá? Então, o apóstolo, ele é também discípulo, né? Porque ele já aprendeu. O discípulo, ele está caminhando para também ser apóstolo. Beleza? Então, a missão dos 70 está em Lucas capítulo 10, onde Jesus manda 70 indivíduos de 2 em 2, né, para pregar ali o seu reino também. É por isso que é bom esclarecer mesmo, porque na minha concepção até então era que primeiro Jesus escolheu 12 apóstolos, né? Uhum. E depois ele escolheu mais 70. Sempre eu tenho ouvido isso, mas nunca parei para pensar. Foi Mas assim, agora não, vocês foi falando aí, assim. Foi assim. Primeiro, os 12 apóstolos. Agora, no texto de Lucas, né, o que indica é que os 70 que foram eram diferentes dos apóstolos. Eram 70 outras pessoas. Ok? Mas teve sim. Primeiro ele escolhe os 12, depois tem os 70 e também tem uma outra que é famosa que é os 500 da Galileia. Então tem 12, 70 e 500. Realmente fala o que Lê está falando. Eles foram enviados com 3 funções principais: anunciar a mensagem do reino de Deus que estava próximo, curar pessoas, preparar o terreno para a chegada de Jesus. Uhum. Isso. Então é isso aí. Então, gente, para fechar, né, os 70 vezes 7 não é 490. Deu para entender, Marilene? Por que o 70... Marilene não, Eliana. Por que o 70 é missão? Aham. Tá? Achei a passagem também aqui em Lucas, e tem a explicação aqui. Explicação não, tá a passagem de quando Jesus enviou, né, os 70 para as cidades lá. Lê para nós aí o início dela que fala isso. Depois disso, o Senhor, depois disso seria outras passagens que tem aqui, né? Porque está aqui em 10, versículo de 1 a 24. Antes Depois disso aí, se eu não me engano, fala
deixar os mortos enterrar os mortos, a raposa não tem covis, o filho do homem não tem onde encostar a cabeça. Acho que tem umas coisas assim, não tem? Aquele para cima eu teria que ler para ver, né? Tá, Deve ser esse, né? vamos lá então. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. E aí ele faz as recomendações, né? Para que Isso aí. eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Uhum. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Isso aí, já é suficiente então. Quando fala outros 70, né, então são outros diferentes daqueles que já seguiam Jesus. Né, aonde Jesus... Mas quando você associa, por exemplo, perdoai 70 vezes 7, você associa a missão relacionada a esse ciclo de Jesus? Aí vamos chegar lá. Vamos chegar lá então. Primeira coisa que a gente estava tentando explicar é por que o 70 significa missão. É por causa, principalmente, desta passagem da missão dos 70. Tá? Vamos lá então, gente. O que Jesus fala? Eu não digo perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então ele pega um número que significa missão e multiplica, missão humana, né? 70, missão humana, e multiplica por 7, que é o número da perfeição da divindade, o ciclo divino. Agora nós vamos entender, Marilene, o que Jesus está falando então? Ele fala assim: Pedro, não é perdoar só 7 vezes, perdoar só em relação a Deus como se fosse só uma responsabilidade divina. É perdoar 70 vezes 7, ou seja, o perdão é uma missão que tem que ser realizada até que, aí vem o 7, até que a obra divina se realize. Porque na passagem ele está falando de reino dos céus, né? Depois ele vai falar de reino dos céus. Então, o perdão é necessário até que a vontade de Deus se realize. E isso pode ser com mais de 7 vezes. Deu para entender? Digamos assim, trazendo para a nossa realidade, o perdão, ele é 70 vezes 7, quer dizer, enquanto eu não evoluir, até quanto eu evoluir, entendeu? Até quanto tipo assim, for necessário. Pois é, mas quando fala reino do céu, ó Deus, para a gente chegar nesse patamar, a gente tem que estar evoluído muito espiritualmente, para não sentir ofendido, não ter mágoa. O reino... Isso, o reino dos céus, né? Obra divina realizada no nosso coração. Quando a gente perdoa, então, de coração, nós estamos caminhando para esse reino dos céus. Agora, tem até uma frase do Chico, né? Que é 70 vezes 7 para cada pecado. Quer dizer, para cada situação que aconteça e que exija o perdão, nós temos que fazer, né, isso como se fosse uma missão até que o perdão verdadeiro aconteça. Vamos supor que a gente tem uma desavença com alguém, seja na família, seja no trabalho, né? E aí a gente fica naquela coisa, perdoei, mas aí vai lá, briga de novo. Quer dizer que o primeiro perdão não foi ainda o necessário, não foi ainda o correto para aquela situação. Então tem que partir de novo e fazer de novo e tentar quantas vezes foram necessárias até que o perdão verdadeiro aconteça. O perdão verdadeiro é a vontade de Deus, é o 7. E quantas vezes for necessário é a nossa missão. Né? Muitas vezes a gente fala assim, perdoa em nome de Jesus. Não é em nome de Jesus, eu tenho que perdoar em meu nome. Então Jesus tira a ideia de Pedro de que o perdão é somente algo divino, porque Pedro fala só 7 vezes, e Jesus fala, Pedro, é uma missão humana. É a gente que tem que fazer o quanto que for necessário para que o perdão real aconteça. E o perdão real, esse é 7. Esse é a vontade de Deus. Entendeu? Muitas vezes, gente, esse 70 vezes 7 vai ser com uma vez, né? Se acontecer uma vez e a gente perdoou de maneira verdadeira, que a nossa consciência e o nosso coração ficou tranquilo, a missão está pronta.
Muitas vezes vai demorar 10 vezes para ter o perdão verdadeiro e a consciência ficar tranquila. E aí a missão está pronta. Muitas vezes vai demorar Pode ser também que reencarnações. Pode ser também que seja esse 7, seja uma simbologia, pode ser também, né? Os dois números são simbologia, tanto o 7 quanto o 70. O 7 simbolizando a perfeição divina e o 70 simbolizando a missão. Quando Pedro fala 7 vezes, ele está falando assim: eu devo perdoar então 7 vezes, porque 7 vezes é a vontade de Deus, né? Porque Deus criou tudo com 7. Jesus fala: não te digo só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quer dizer, não é o perdão só da parte de Deus, mas é principalmente o perdão da nossa parte, enquanto for necessário, enquanto a nossa consciência e o nosso coração, até, né, a nossa consciência e o nosso coração fica tranquilo. Se teve uma Então, desavença, associando a sua fala aí, quer dizer que o perdão não tem nada a ver com 7 vezes 70 vezes 7. Tem a ver com a perfeição e com qual é a segunda palavra que você falou isso? missão. Com a missão. Tem a ver com isso, né? Resumindo, o Relacionado perdão é uma missão para nós até que a em vontade busca de da Deus perfeição. a- Em busca da perfeição. também, mas assim, o mais correto, o perdão é uma missão que nós temos, que tem que acontecer até que a vontade de Deus seja realizada. Qual que é a vontade de Deus? O perdão verdadeiro. Ok? Não é perdoar só da boca para fora, não é o perdão que daqui a pouco tem desavença de novo, é o perdão verdadeiro. Qual que é o perdão verdadeiro? Consciência e coração tranquilo. Muitas vezes isso vai acontecer da primeira vez. Muitas vezes vai precisar de 4 vezes. Muitas vezes vai precisar de 20 vezes. Muitas vezes vai precisar de 10 reencarnações. E tudo isso está representado no 70 vezes 7. Ou seja, é a missão da gente perdoar quantas vezes forem necessárias até que a nossa consciência e o nosso coração fiquem tranquilos. Até que a gente vença essa dificuldade em nós mesmos. Em nós, isso aí. Jesus traz o quê? Isso é uma dificuldade nossa, isso não é uma dificuldade de Deus. Ok, gente? Ok, só que é uma luta, né? Porque se a gente conseguir isso, tem que É, ser só perfeito. é por isso que Jesus fala 70 vezes 7. Se fosse fácil, ele podia falar, não, 7 vezes tá bom. Né? Mas não, é difícil. Então Jesus alerta, é quantas vezes for necessário. Não te digo só 7, mas quantas vezes for necessário. Isso é uma missão. Tem que fazer. Né? Tem que fazer. Gente, já deu nosso tempo. Semana que vem a gente retorna com... Continua aí, né? Porque depois tem a parábola do credor incompassivo, onde fala também do perdão. Tá? Jesus começa a falar de reino dos céus, relacionando com o perdão e com essa parábola. Tá bom? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus pela oportunidade que estivemos aqui reunidos em seu santo nome, rogando que a sua paz, a sua tranquilidade, a sua sabedoria esteja conosco, abençoando os nossos corações, a nossa mente, nos transformando em pessoas melhores e nos dando sabedoria e fé para seguirmos em frente, para conseguirmos cumprir com os nossos propósitos, perdoar da maneira que precisa e que Deus preconiza para todos nós. Que o Senhor abençoe todos presentes, todos que ouviram esse estudo, que o Senhor abençoe a água que tenhamos deixado aqui para ser fluidificada com remédios do plano espiritual, que nos auxilie na nossa cura física, mental e espiritual. Que o Senhor abençoe essa semana que se encerra e a outra que se inicia, que tudo transcorra na sua santa e bendita paz, que assim seja. Obrigado, Assim seja, pessoal. final de semana Bom pra fim de semana para todos Boa Boa semana a todos. tarde para e todos. até semana que vem. Até semana que vem.